O que significa análise documental e análise administrativa? Um pouco mais análise, né, recursal e uma análise judicial. Várias ações diferentes com o mesmo objetivo, conceder um benefício previdenciário ou assistenciais, né? A outra questão é sobre o CRAS. O CRAS pode modificar dados do meu status, as minhas informações pessoais, ou eu tenho que ir pessoalmente e fazer essas alterações? É a pergunta deixada por Jorge Santos, né? E outra questão. O meu processo estava na pauta do dia para julgamento e de repente foi retirado. Quais os motivos que isso pode acontecer em um processo em fase recursal? São 3 assuntos importantes que vocês vão aprender um pouco mais de forma simples aqui hoje neste conteúdo. Espero que vocês assistam até o fim. Importante, deixe o seu comentário, a sua dúvida, caso você tenha uma, tá bom? Vamos começar aqui pela pergunta de Jorge Santos. Verusa, o CRAS não pode botar informações sem a gente estiver no CRAS? Não. O CRAS só pode fazer qualquer alteração em um cadastro de uma pessoa se essa pessoa agendar um atendimento, comparecer e solicitar a mudança dessas informações, né? A atualização desses dados, o que é normal e necessário. O CRAS ele tem um prazo de 2 anos para as pessoas que são inscritas no CadÚnico a atualizarem os seus cadastros, seja ele qual for. De uma pequena mudança de um número de telefone, a mudança de casa, de rua, de cidade, de estado, seja qual for a mudança. Saída de uma pessoa, chegada da mesma, nascimento de um filho, morte de um familiar que faça parte do grupo desta família. Porém, o CRAS, a pessoa lá que trabalha, ela não pode abrir um cadastro e fazer mudanças sem a autorização do titular. Se fizer isso, com certeza é fraude, certo? Portanto, qualquer mudança que surgir sem você ter autorizado, busque suas providências porque está errado, certo? Então, se isso é o caso, se foi feita algo que você não permitiu, que você não autorizou, busque informações referente quem foi que fez isso, quais os motivos e busque aí suas providências, tá bom? A segunda pergunta é da Bia 542. Verusa, o meu processo passou pela análise documental. Agora apareceu a análise administrativa. Não sei o que significa. Você pode me ajudar? Com certeza. Vamos lá. Análise documental é quando você entra pelo meu INSS ou apresenta de forma presencial uma documentação que vai ser analisado de forma documental. O que é isso? Participando de um programa TestMed, que faz as análises dos processos de forma remota, utilizando apenas a análise do documento, do atestado, dos exames, certo? Ali, no caso de uma perícia documental, um perito, ele vai analisar, certo? Todas as informações prestadas pelo requerente, todas as provas documental. Passando da fase da perícia ou da análise documental, segue essa documentação para análise administrativa. Aí, quem faz isso é um servidor do INSS. Ele lá irá analisar todo o conteúdo, todo o processo para dar no final uma conclusão, um parecer dizendo que
esse cidadão ou essa cidadã está apto a ter seu benefício concedido ou não. Se nessa análise documental houver problemas, por exemplo, a pessoa entrou buscando um prazo de 90 dias para ter um auxílio-doença, porém a sua incapacidade traz algumas informações que o perito ele não tem uma clareza. Então, esse processo é direcionado a uma análise administrativa também, certo? Para que seja analisado todas as documentações necessárias para a conclusão do mesmo. Se essa perícia houve algum problema, esse segurado deverá ser solicitado a ele uma perícia presencial para dar seguimento à conclusão final do processo. Mas a análise administrativa é feita pelo servidor do INSS e a análise documental é feita também pelo INSS, mas através de uma análise, né, documental de forma remota, e é um perito que faz essas análises, certo? E envia ali as informações, as suas decisões, o seu parecer, para que se junte ao processo original, né, e segue aí a conclusão final, certo? Tá bom? E o outro ponto, análise documental, já sabe que é através do Ateste-Med, é feito de forma remota. Análise administrativa é feita dentro do próprio INSS, são servidores que são aptos a fazer essas análises. Análise recursal, são processos que são indeferidos no INSS, o segurado recorre, vai para o Conselho de Recursos da Previdência Social, onde será analisado, certo, de forma recursal, uma nova reanálise, um novo julgamento, um novo provimento referente à decisão contrária ou não desse processo, onde um relator, né, junto com os conselheiros, aí vão analisar e dar os seus votos, seus pareceres finais, decidindo se muda, né, a ação, o resultado que veio do INSS, dando o contrário à decisão, né, mantendo o direito a esse cidadão, ou dando o indeferimento, mantendo a decisão do INSS, né, das duas formas, dando um não a esse requerente. Já a análise judicial é quando um processo já passou pelo INSS, pelo Conselho de Recurso e agora está na Justiça. É o juiz, né, que vão analisar, que vão buscar meios, né, de organizar provas, certo? Através de uma perícia, através de mais informações, de mais provas, de mais documentos, para ser julgado e mudar a decisão que já veio do Conselho de Recurso, que já veio do INSS, dando um parecer contrário, dando direito de fato a esse cidadão com uma forma mais ampla de provas para que possa ser julgado de forma justa, certo? E a terceira questão é quando um processo está prestes a ser julgado e é retirado de pauta. Por que isso acontece? Bom, isso acontece por algumas situações, né, que pode trazer benefício para o requerente na maioria das vezes, certo? Quando um processo chega na mão de um conselheiro, tem um determinado prazo, né, de até um conselheiro, ele pode ficar até 6 meses, né, com essa documentação, certo? No caso, o próprio relator também, né? E essa documentação passa para uma primeira, por uma primeira análise, né? Essas análises, muitas das vezes, elas não são lidas de forma profunda, né? Com muita precisão. E no dia que está prestes a ser julgado, é novamente relido, é novamente reanalisado, ponto a ponto, certo? Para na hora
deles darem as suas opiniões, o seu parecer, o julgamento, a opinião justa, de repente eles encontram algum detalhe que pode dar direito àquela pessoa diante de uma apresentação de uma documentação, por exemplo, né? Essa documentação, que pode ser pedida através de uma diligência, pode dar um direito, né, a esse cidadão que, se não houvesse essa leitura, essa parte encontrada, muitas vezes o julgamento seria um não provimento. Mas com esse detalhe que acabou aparecendo de última hora, para que isso possa acontecer, entre outros motivos, né, ele retira de pauta para dar mais um aprimoramento do processo, né, uma leitura mais minuciosa, a busca dessa documentação ou compartilhamento de mais informações necessárias que possa aí dar um parecer favorável, uma maior chance desse segurado ter o seu benefício favorável provido, né? Entre outros motivos também, que pode ser aí, né, uma organização ou uma situação que naquele momento não pode ser julgada, apareceu algo, né, urgente, onde foram suspensos aqueles processos que estavam previstos para estar na pauta daquele dia, certo? Então, fique atento ao andamento dos seus processos, certo? Pois tudo vai dar certo. Com fé em Deus, tudo vai dar certo. Uma hora o seu processo tem que sair. Ele não pode ficar nem no INSS, nem no Conselho de Recurso e nem na Justiça para sempre. Uma hora eles empurram com a barriga, mas tem que dar conta do seu processo. Um grande abraço e até lá.